da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 1, Sacrifícios do Amor, parte 2. Menandro e Pólux, os dois amigos cuja palestra foi particularmente registrada, salientaram a sublime alegria que lhes inundava o coração, e o mais santo entusiasmo perdurou entre todos, até que a pequena assembleia se dissolveu em meio a comovedoras despedidas e compromissos sagrados. Pólux, todavia, ainda ali ficou longos minutos a meditar na magnanimidade do Altíssimo e na magnitude do porvir. Não percebia a presença da sublime entidade envolta em luz, que se conservava a seu lado, em atitude carinhosa. Mas profundas emoções se lhe apoderaram do espírito, conduzindo-o às reminiscências do pretérito remoto. Naquele instante sentia-se tocado por sentimentos intraduzíveis. Por que razão havia caído tantas vezes ao longo dos caminhos humanos? Numerosas lutas sustentara a fim de unir-se a Deus para sempre, por intermédio do amor purificado e divino. Experiências laboriosas havia empreendido no Evangelho de Jesus para servi-lo em espírito e verdade. Contudo, na luta consigo mesmo, as paixões subalternas sempre saíram vencedoras em sinistros triunfos, em que constelação permanecia Alcíone, a alma de sua alma, a vida de sua vida, e recordava as renúncias e sacrifícios dela em prol da sua redenção, lembrando que, se a sua alma de santa estava sempre repleta de abnegação, ele, por si, fora quase invariavelmente frágil e vacilante, agravando os próprios fracassos. Principiara de alguns séculos a tarefa de resgate e aperfeiçoamento sob as claridades do Evangelho de Jesus Cristo. Procedera nobremente até certo ponto, mas, no instante de coroar a obra para a vida eterna, caíra miseravelmente como criminoso comum. Desesperara-se, chafurdara-se no lodo cruel. A revolta, porém, agravara-lhe as penas íntimas, compelindo-o a ceder ante o cerco apertado de novas tentações. Demorava agora a figura da alma bem-amada com lágrimas de amarguroso enternecimento. Sua memória parecia mais lúcida. À sua retina espiritual desenhavam-se os séculos transcorridos. Alcíone, sempre pura e devotada, ele sempre incorrigível e cruel. Nas últimas experiências, havia perdido o hábito de sacerdote do catolicismo romano, desejoso de entregar-se ao ascetismo regenerador. Preferira tentar o esforço de abster-se das comunidades santas de um lar, a fim de sofrer o insulamento e as necessidades profundas do coração, buscando gravar no espírito, com o ferrete do padecimento íntimo, o amor acrisolado e fiel. Mas, nas recapitulações perigosas, tal propósito falhara sempre. Conspurcara os santuários, traíra os deveres santos, enquecera os compromissos sagrados, e saíra novamente do mundo como criminoso revel. Pólux considerou os erros do passado execrável, e, premido pelas angústias da consciência, começou a chorar. Onde estava Alcíone, que parecia estranha às suas desventuras? Muitos anos haviam decorrido sobre as suas peregrinações, como espírito desolado, entre remorsos acerbos, e nunca obtivera a dita de lhe beijar as mãos carinhosas e benfeitoras. De quando em quando, recebia-lhe as mensagens de incitamento e conforto sagrado. No entanto, não conseguia saciar a saudade torturante, nem evitar o próprio desalento do espírito caído no resvaladouro das amarguras cruéis. Em palestra com os amigos, Pólux encontrava sempre poderosos argumentos para convencer os mais rebeldes ou consolar os mais tristes. Suas vastas reservas de conhecimento conferiam-lhe recursos espirituais que os demais não possuíam.
Contudo, naquela hora da sua eternidade, sentia-se profundamente só e desventurado, sob o jugo de atrozes recordações. Sentindo que o instante de retorno ao orbe terráqueo estava próximo, procurou o refúgio caricioso da oração e murmurou baixinho de olhos erguidos para o alto: Jesus, Mestre querido e generoso, concedei-me forças ao coração enfermo e perverso. Dignai-vos cerrar os olhos para as minhas fraquezas e vede, Senhor, quanto sofro. Fortalecei minha vontade vacilante, e, se possível, meu Salvador, dai-me a graça de ouvir Alcione antes de partir. Mas, a essa evocação direta da bem-amada, o pranto lhe embargou a prece comovedora e dolorosa. Em atitude humilde, baixou os olhos, nevoados de lágrimas, e soluçou discretamente, como se tivesse envergonhado da própria dor. Nesse instante, a entidade amorosa que o assistia pareceu orar intensamente, dependendo notável esforço para se lhe tornar visível. Gradualmente, extinguiram-se os raios de luz que a envolviam de reflexos divinos. A sombra da paisagem a cercou-a inteiramente, e uma jovem de singular beleza tocou o penitente nos ombros, num gesto de ternura encantadora. Pólux, murmurou com indizível doçura. Ele ergueu a fronte e logo soltou um grito de inefável surpresa. Alcione! Alcione! Respondeu com júbilo incoercível, postando-se de joelhos ao mesmo tempo em que lhe osculava as mãos reconhecidamente. Há quanto tempo me vejo privado dos teus carinhos? Meus dias são milênios de inenarráveis angústias. Viestes atender ao mísero que sou? Assim, Deus sempre envia seus anjos aos desgraçados, como enviou Jesus aos pecadores? Levanta-te, para o testemunho do amor ao Altíssimo, disse ela com angélica ternura. Não te julgues abandonado nos caminhos da regeneração. O Senhor está conosco, como estou sempre eu também contigo. Anima-te para novas experiências. Jesus não desampara nossos propósitos elevados. Sofre e trabalha, Pólux, e um dia nos reuniremos para sempre na radiosa eternidade. Deus é a fonte da alegria imortal, e quando houvermos triunfado de toda a imperfeição, banhar-nos-emo nessa fonte de júbilos infinitos. Ai de mim, replicou, revelando amargurosa desesperança. Não lamentes, tornou a entidade generosa. Não perseveres sem lastimar, quando o Todo-Poderoso nos faculta o direito de renovar o esforço para as divinas conquistas. Novas tarefas te aguardam no seio amigo da terra generosa. Solicitaste uma oportunidade nova de consagração, e a Deus, a providência te concedeu este precioso ensejo. Sim, esclareceu Pólux, desfeito em lágrimas. Roguei a recapitulação do esforço dos sacerdotes devotados ao labor divino. Uma vez mais, quero tentar as provas da abnegação e do ascetismo, na exemplificação do amor ao próximo. Mobilizarei todas as minhas energias para avançar alguns graus na distância imensa que nos separa na escala evolutiva. Quero viver sem lar e sem filhos carinhosos. Quero conhecer a solidão que muitas vezes já experimentaste no mundo, nos extremos sacrifícios por mim. Minhas noites hão de ser desertas e tristes. Caminharei junto dos que caem e padecem sobre a terra, no propósito de servir a Jesus através da sua seara de amor e perdão.